Olá! Desde que a pandemia começou, todos estão passando por um período difícil. Além de preocupar com a saúde, ainda tem que pensar no bolso. No Brasil, o vírus encontrou apenas uma pequena parcela da população com condições de planejar o futuro. O setor financeiro foi, de longe, um dos mais afetados. 83% da população foi impactada pela crise, seja pela falta de reserva, seja pela redução de salário ou até de demissões. A pandemia mostrou que o brasileiro sabe o quanto ganha, mas não sabe o quanto gasta. Mas como nem tudo é notícia ruim, apesar de afetar negativamente o orçamento, ela também contribuiu para aumentar o interesse da população sobre educação financeira. E para fechar 2021 no azul, o programa Laura Campos Entrevista traz um especialista em finanças, considerado pela revista Forbes o economista mais influente do Brasil, o maior influenciador do LinkedIn e um dos 9 inovadores negros que estão mudando a forma das pessoas da periferia se relacionarem com dinheiro. Gilvan Bueno, seja bem-vindo. Que bom poder conversar com você nesse momento tão delicado e sobre um assunto essencial na vida das famílias brasileiras. Oi, Laura, nossa audiência. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar participando e cumprimentar a nossa audiência. E parabéns por você inserir esse assunto que está dominando as famílias brasileiras e as próximas gerações. Gilvan, eu tenho muita coisa para te perguntar, porque eu confesso que investimentos, finanças, não é um assunto que eu domine. Aliás, eu acho que não só eu, mas grande parte dos brasileiros deve se perguntar se o mundo financeiro é para ele. Mas antes de nós adentrarmos no assunto em si, eu vi que você tem uma história interessantíssima, de garçom a economista mais influente do Brasil. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória até o mercado financeiro. É muito legal, assim, acaba que eu começo no mercado financeiro porque um cliente me indica, então eu já passei por corretoras, bancos de investimento, fintechs, agora eu estou na Oraman, passei no maior banco de investimentos da América Latina, no maior banco privado do país, mas eu tenho que agradecer muito aos clientes que me indicaram. E aí eu fiz um processo de me especializar. Eu queria uma série de certificações para trabalhar no mercado financeiro, são mais de 3, e aí depois eu estou me especializando em levar isso para as outras áreas aqui, que são um pouco distantes dos grandes centros urbanos, e isso foi muito assertivo. Recentemente fui ali aceito pela Forbes, e hoje é um dia super especial, que a Google olhou para a nossa empresa também, que acabou de ser selecionado pelo Google. E um ponto interessante é que eu me especializei em finanças, mas eu sou administrador, né? Então isso ficou muito legal. Então eu falo de economia e de finanças, isso que é o mais legal do mercado financeiro. Às vezes você pode ter outras formações, como psicologia, comunicação social, história, geografia, letras, mas todo mundo pode trabalhar no mercado financeiro, conviver com isso, porque você tem uma coisa chamada certificação. E aí a Forbes me considerou ali como um dos jovens que está fazendo educação financeira, falando sobre isso para várias pessoas. Ô Gilvan, você também é conhecido como Chris Gardner brasileiro. Que história é essa, hein? Essa história é boa. Bem, para entrar no mercado financeiro não foi assim um desejo antigo. Minha família é bastante humilde. Eu perdi minha mãe muito cedo, minha avó também. E um dia eu estava assistindo o filme A Procura da Felicidade, com o Chris Gardner. Todo mundo conhece o Will Smith, né? O Will Smith interpreta o Chris Gardner. Eu acabei de assistir o filme, fiquei muito entusiasmado e falei, olha, eu vou trabalhar no mercado financeiro. E usei um pouco daquela técnica do livro O Segredo, que você tem que acreditar, tem que ter um pensamento positivo, e fui replicando isso. E aí um dia um cliente me indicou eu consegui entrar no mercado, fiz lá do passo a passo, passou-se 8 anos e eu teve um evento que ele estaria vindo aqui no Brasil e eu bati lá na mesa onde eu trabalhava, onde era um dos sócios, falei, apertar. E aí eu consegui apertar a mão do Chris Gardner no evento, foi incrível, não acreditar, fiquei não fiquei muito emocionado, porque não era das pessoas selecionadas, foi muita oportunidade,
apertar a mão da pessoa que me inspirou para trabalhar no mercado financeiro. Foi muito arrepiante, vamos colocar assim. E aí eu sempre gosto de contar essa história, porque ela me marcou muito. Isso foi em 2019, e apertar a mão dessa pessoa foi algo que eu não consigo falar muito bem até hoje. Mas foi bom, acho que é uma minha inspiração. Agora eu tenho uma meta nova. A minha meta é o Barack Obama. Eu quero apertar a mão dele em 12 anos. Eu botei essa meta um pouco longa, mas acho que é uma meta factível. Eu quero me permitir apertar a mão dele. É a minha próxima meta. Com certeza. Ô, Gilvan, eu vi que você se casou no ano passado, com direito a Copacabana Palace e tudo, repercutindo nas colunas sociais. A gente gosta de atualizar o blog aqui também, pessoal. Conta pra gente o nome da sua esposa, um pouquinho mais da sua vida familiar. A minha esposa, acho que ela é muito mais legal, muito mais engraçada e muito mais inteligente. Acho que ela é uma inspiração. É uma mulher negra fantástica que veio de um projeto social chamado Educafro, que dava bolsa de estudos para jovens. Ela entrou na FGV, ela é a primeira turma de Direito da FGV, fez História na FGV. Hoje, depois ela fez mestrado, fez uma história de uma escola de magistratura. Hoje ela está fazendo um doutorado em Economia e Direito. É muito inteligente, é uma pessoa incrível, eu aprendo demais com ela, eu sou muito admirado. E a gente tinha um sonho de casar no Dia da Consciência Negra. Quase não conseguimos, fizemos uma cerimônia muito particular. Foi incrível, assim, porque teve muitas adversidades, mas a gente fez questão de colocar todos os fornecedores, empreendedores negros. A gente acredita muito no modelo que a comunidade judaica realiza, de todos ali celebrando da mesma comunidade, das mesmas pessoas. A gente teve muito sucesso, agradecer a todos os fornecedores. Foi na Marina da Glória, e aí agradecer também a Marina da Glória, o restaurante Bota, que fez uma super parceria. E o Copacabana Palace, as pessoas às vezes sempre ligam isso a um valor muito alto, mas eu sempre falo que crises são oportunidades, né? Eu estava ali no meio da pandemia, o setor hoteleiro atravessava um desafio, e a gente conseguiu ali, no meio da pandemia, negociar. Basicamente minha esposa, ela é a grande negociadora desse negócio aqui em casa. E a gente conseguiu negociar um bom preço, e eles também fizeram uma série de gentilezas conosco, foram muito agradáveis. E a ideia desse casamento é uma coisa muito importante para destacar aqui. Não é nada de luxúria, não é nada de glamour. Hoje, muitas mulheres negras sofrem violência doméstica, não só mulheres negras, como mulheres brancas também, indígenas, pessoas com outra orientação sexual. A questão da família está sendo tão destruída, né? Muitas pessoas perderam a fé no casamento, e a gente sabe que uma boa base familiar te protege. Então a nossa ideia foi fazer um casamento que celebrasse a família, a união de um casal negro, que a gente pudesse inspirar mais pessoas a lembrar de como é importante o casamento, celebrar isso, e uma homenagem também às muitas famílias negras, às muitas mulheres negras que criaram seus filhos sem o apoio de seus maridos. E então acho que foi mais um gesto de amor e de uma inspiração do que uma autopromoção. E aí a gente foi mais isso. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. Eu queria que esse dia nunca acabasse, mas ele teve que acabar para eu conhecer você e toda a audiência. Tá certo. Ô Gilvan, falando em negritude, você é considerado pela revista Forbes como uma das pessoas mais inovadoras do país. E isso realmente não é para qualquer um, ainda mais sendo negro aqui no Brasil. Quais foram os desafios que você encontrou ao longo desse percurso até chegar onde você está hoje? Muito legal, acho que você pode inserir aí o prêmio que a gente acabou de receber do Google, tá nos principais jornais. O Google selecionou 12 empresas de fundadores negros para investir, e a gente foi uma das selecionadas. O movimento chama Black Founders, Founders Black Founders. Isso é muito legal também. Acho que o maior desafio nosso foi competir com pessoas mais inteligentes e com mais canal de distribuição. Isso acho que foi um desafio muito grande. Depois foi trabalhar com recursos escassos, né? A gente sempre fala que os princípios da economia você vai fazer muito com pouco, mas num ambiente tão competitivo, você tem que fazer isso com qualidade. Isso é importante.
Acho que um mérito nosso foi ter pessoas muito engajadas, nosso time é muito engajado, são pessoas incríveis, com suas histórias de vida, mas a gente trabalhou bastante, mais do que a média, assim. Quarto, a pandemia foi uma oportunidade, e aqui eu queria mandar o meu abraço, minhas considerações para todas as pessoas que perderam um ente querido na pandemia. Meu conforto é muito difícil, e a pandemia, no meio da pandemia, a gente percebeu que os preços dos imóveis despencaram, e a gente ali falou, a crise são oportunidades. A gente não tinha muito caixa, a gente foi muito para negociação, que a gente chama shake hands, apertar a mão, queria mandar a mão para o proprietário do imóvel, ao fundo que nos ajudou, que é a DXA. A gente tem um fundo que está conosco, que é do Oscar, né? A DXA faz um trabalho incrível. A gente entrou na pandemia sem aulas online, sem espaços físicos, sem uma grande capilaridade. A gente saiu com uma parceria para ter mais de 42 escolas, um processo online e um grande reconhecimento agora do Google. O maior desafio foi trabalhar com os recursos escassos, tentar motivar as pessoas no meio da pandemia e conseguir encontrar as oportunidades. É difícil você ver elas quando você está tão mergulhado nos problemas do dia a dia, mas foi o maior desafio. E eu acho que tem uma coisa importante que eu queria falar. Eu adoro Stevie Wonder, não sei se é porque que o Barack Obama também gosta, mas eu gosto bastante do Stevie Wonder. E o Stevie Wonder, ele fez uma coisa incrível, que foi transformar para muitos, né, mas não para muitos, a sua debilidade visual em algo construtivo para ele se tornar um grande músico. E é encantador você ver um cara cego tocando piano e com uma voz tão linda que é a do Stevie Wonder. A gente aqui usou nosso desafio socioeconômico de ser empreendedores negros num mercado tão competitivo, com gente tão mais talentosa, com mais poder aquisitivo. E eu acho que as pessoas olharam para a gente e falaram, poxa, e eles estão totalmente distantes do modelo operacional de sucesso que o Brasil conhece. Qual é o modelo operacional de sucesso? Uma boa família, um bom poder aquisitivo, uma boa formação, talvez numa outra epiderme, vamos colocar assim. Eu gosto de ser bastante cuidadoso com esse tema, mas a gente meio que desafiou o sistema que está desafiando, mas a gente não faz isso sozinho. Tem muitas pessoas que ajudaram, tem outras que saíram, tem os fornecedores que aguentaram receber depois. Nossa, tem muita gente que só confiou na gente, apertou a mão e fez. Tem muitas pessoas envolvidas. E não foi sozinho, sabe? Não é o Gilvan, é uma galera incrível. Eu acho que eu aqui sou um predestinado de achar as pessoas mais incríveis e elas toparem essas loucuras que eu penso. Acho que é isso. Gilvan, você é considerado, como eu disse na abertura da entrevista, um dos economistas mais influentes, você me corrigiu, administrador, mas também maior influenciador do LinkedIn e, como eu já disse, de acordo com a revista Forbes, um dos 9 inovadores negros que estão apostando na educação financeira e no crédito como arma de ascensão social da classe periférica, da periferia. Eu gostaria de saber um pouco mais desse trabalho que você vem realizando com essa população tão carente de educação financeira. É muito legal. Acho que para falar disso a gente tem que voltar e se perguntar por que isso é necessário. Então vamos contar o porquê, como diz o Simon Sinek lá do Golden Circle. A primeira questão é o seguinte: hoje no Brasil tem 100 milhões de pessoas e elas têm uma renda familiar de R$400. 2 milhões de pessoas têm uma renda familiar de R$17 mil. Para sair do ponto A para o ponto B, demora-se 9 gerações. Eu adoro falar isso porque é um tema que às vezes muitas pessoas não têm conhecimento. No Brasil, para uma família ter uma renda de R$17 mil, demora-se 9 gerações. Tá? Você tem alguns caminhos para tentar fazer isso. Trabalhar mais que 8 horas por dia. Mas a gente sabe que trabalhar mais que 8 horas por dia, com o valor de hora de trabalho tão baixo, você vai demorar um pouco mais. Então, a grande ideia aqui é investir no conhecimento. Né? Um conhecimento que te dê uma vantagem competitiva, que te dê uma capacidade de conseguir um carro com melhor remuneração. O Brasil tem uma outra coisa interessante. Quanto mais você estuda no Brasil, mais é a sua possibilidade de ganhar mais. Isso é muito curioso. Era uma pergunta que eu ia fazer para você. Se a capacidade intelectual significa maior poder aquisitivo. Você tem menor desemprego, você tem mais oportunidades.
E tem um terceiro ponto que as pessoas no Brasil ainda não conseguem, algumas conseguem enxergar. Por exemplo, a utilização das redes sociais. Tem um ponto interessante aqui, tem uma coisa chamada networking, né, que é a sua rede de relacionamento. Então, às vezes, a gente utiliza as redes sociais para reclamar um pouco, e é normal, não estou aqui criticando quem faz isso, mas saber usar as redes sociais de maneira mais assertiva é importante, porque você consegue, nesse novo jeito de fazer negócios, conhecer pessoas. Por exemplo, eu fui para Genebra, porque eu fiz uma postagem no LinkedIn, e aí me convidaram para Genebra. Eu nunca tinha ido para a Europa, então foi ótimo, eu fui com tudo pago. Agradecer o pessoal que me convidou, foi ótimo. Então, assim, eu quero dizer com isso, às vezes a gente utiliza as redes sociais e esquece que as empresas estão observando o que você faz nas redes sociais. Bem, dito isso, eu tenho que ir para o ponto. Por que eu achei trabalhar nos investidores iniciantes, na classe C e D, uma coisa oportuna? Porque essas pessoas estão muito distantes da Faria Lima, né, que é o berço financeiro em São Paulo. Elas não têm muito poder econômico, elas não têm networking, né, rede de relacionamento. Elas precisam investir para sobreviver, vamos colocar assim. E tem um cara de Bangladesh chamado Mohamed Yunus, que foi eleito o banqueiro dos pobres. Ele é um cara que me inspira. Você pode perceber, eu tenho as minhas inspirações. E ele fez lá uma coisa chamada microcrédito, doar sementes, e essas sementes forem plantadas, colhidas, e as pessoas venderem e terem renda. Então isso foi uma coisa que me chamou a atenção, e eu, como eu sou oriundo de uma escola pública, fiz Enem e ganhei uma bolsa de estudo. Eu sei que educação no Brasil é muito cara, educação de qualidade é mais cara ainda. Então eu falei, tem que criar mecanismos que permitam as pessoas aprender sobre isso com pouco custo. Foi esse o sucesso da nossa operação. A gente está na nossa 4ª unidade e a gente está fazendo parcerias estratégicas, e a gente conseguiu ali esse feito incrível, assim, vamos colocar assim. Está inserindo a população classe C e D no mercado financeiro, né? É isso, assim, acho que o mercado financeiro é um ponto. O segundo ponto, a gente criou lojas de rua de educação financeira. Isso era impensável. A gente tem 4 lojas de ruas de educação financeira. A nosso plano de expansão são 42 nos próximos 3 anos. E a ideia é as pessoas poderem entrar, entender o cheque especial e o cartão de crédito são grandes vilões, como é que funciona a ideia de acumulação. A gente está também criando algo na área das profissões. Acho que o mundo passa por uma mudança muito grande. O home office vai mudar o jeito do trabalho no Brasil, já está mudando. Então, a gente está preparando para o futuro, vamos colocar assim. Mas não só de mercado financeiro, como empregabilidade e geração de renda para qualquer pessoa. Isso é bacana. A gente não escolheu aquelas zonas caras, sabe? A gente escolheu regiões que tem boa IDH, boa renda, uma média renda per capita ou baixa, e que a gente consegue entender que dá para fazer uma grande transformação. Acho que essa foi a nossa visão, sabe? Uma visão bem estratégica, vamos colocar assim. Gilvan, você falou que está em lugares mais acessíveis. A população negra, ela é maioria aqui no Brasil, representando um pouco mais de 56%. Mas quando o assunto é mercado de trabalho e de tomada de decisão, a situação muda completamente. De acordo com o IBGE, as pessoas negras, elas representam mais de 64% da população que não tem emprego no país. E daqueles que estão no mercado de trabalho, boa parcela atua na informalidade. De que forma você tem atuado para abrir caminhos para pessoas negras no mercado de trabalho? Excelente pergunta, né? Hoje existe um órgão que é o órgão de autorregulação do mercado financeiro, chama Ambima. Eu acabei de sentar no conselho, eu sou membro do grupo de trabalho de diversidade e inclusão da Ambima. A minha discussão é muito sobre isso, e tem um termo chamado ESG, que é Environmental Social Governance, que é ambiente social e natureza, vamos colocar assim, governança, sustentabilidade e o ambiental, que espera movimentar 31 trilhões nos próximos anos. Bem, esse mercado fala que diversidade é importante. E eu queria super provocar todo mundo aqui pela seguinte visão. A CIA, tá? Ela fez um trabalho
e ela criou um perfil de profissional para trabalhar, CFDI, tá? E eu estou vendo a série aqui do ataque ao 11 de setembro, lá, o World Trade Center. Um abraço a todos os amigos americanos, aos meus amigos banqueiros do Banco of America, que eu tenho muito carinho. Em breve tem uma surpresa que eu não posso contar ainda, mas um abraço para vocês. E eles fizeram um estudo que era o seguinte: quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, a CIA e o FBI tinham um padrão que era caucasiano, olhos azuis, família, boas escolas, boas faculdades, para trabalhar na CIA e no FBI. Bem, se a CIA e o FBI tivesse, por exemplo, pessoas com outro perfis, eles iriam descobrir que estava sendo construído um atentado. Perceba, diversidade, né? Seja de gênero, seja de raça, seja de cor, seja de orientação sexual. E esse estudo mostra também que as empresas que têm diversidade aumentam sua lucratividade em 48%. Então, olhando esse universo, esses exemplos que eu passei agora, o que eu pensei é como eu crio conexões para as pessoas trabalharem no mercado financeiro. Então, eu criei cursos, né, de profissionalização no mercado financeiro, onde as pessoas podem trabalhar. A gente fez um programa junto com a FEBRABAN. Eu tive a maior aprovação histórica, isso em 2020. Estou agora no novo programa, um novo desafio. São 80 jovens e a gente está super tentando colocar. Então, o que eu faço são programas de formação para participar. E eu sou membro também do Comitê de Investimentos do Fundo Baobá. Queria mandar um abraço ao meu amigo, a todos que estão ali, né? Que tem um carinho muito grande. E a gente começa a falar de programas de tecnologia, canais mais acessíveis para isso. Então, agradecer o JP Morgan, que é uma grande instituição, que eu tenho um carinho, que é o GIBA, que está lá. Então, a gente queria comunicações, a gente queria uma ponte, né? Uma porta aberta para essas pessoas que têm o selo entrarem. E eu também promovo ali os debates. E aí, um ponto super importante, Laura, que é o seguinte: não adianta as pessoas ou as empresas falarem que fazem diversidade abrindo uma vaga, tá? Isso é errado numa estrutura. Por quê? Porque quando alguém que vem de diversidade entra numa empresa, ele precisa ser acolhido, precisa ter uma estrutura, uma orientação, um manual de conversa. Porque só você abrir uma vaga e falar, olha, nós temos aqui uma vaga para pessoas que têm outra orientação sexual, que são negros, mulheres, índios. Então, isso é complicado, porque essa pessoa ela entra ali e ela não entende tanto como é que funciona. Então, você tem que ter um programa, uma série de métricas para ajudar as pessoas. Então, essas são as minhas discussões atuais. Então, eu trabalho no campo da formação, eu trabalho no campo de levar para as grandes empresas o que elas precisam fazer para criar esse tema de diversidade, como isso é benéfico, e eu trabalho na área de criar as primeiras ideias no mercado financeiro para a gente aumentar a diversidade. Essas são as minhas atuações. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o sócio fundador da Financeira Educação, Gilvan Bueno, que está apostando na educação financeira como arma de ascensão social para a população da periferia. De volta com o programa Laura Campos Entrevista, e hoje nós estamos conversando, ou melhor, aprendendo com este especialista em educação financeira, que é considerado pela revista Forbes um dos 9 maiores inovadores do setor no país, Gilvan Bueno. Gilvan, o que é educação financeira e por que ela pode mudar a vida das pessoas? Mas pense, antes de você me responder, pense naquela pessoa que nunca investiu e está tendo contato com esse assunto pela primeira vez. Excelente pergunta. Olha, acho que a gente tem que pensar, eu adoro trabalhar com associações, né? A gente tem que pensar como as formigas. Aí você vai super rir de mim. Por que formigas? As formigas têm uma coisa super interessante. Elas, durante o período mais quente, elas pegam seus alimentos, se direcionam para guardar esses alimentos, e depois elas, no inverno, elas começam a consumir. Isso é fantástico, se a gente parar para pensar, porque ela guardou um pedaço. E ela estimulou, de certa forma, de uma maneira muito mais inteligente, algumas classes de animais. Por exemplo, se você olhar o leão, ele come ali a comida, deixa o resto ali, deixa a comida para o abutre. Se você olhar outros animais, o jacaré, ele não consegue guardar, ele tem que
ter ali uma oportunidade. O tubarão também tem essa questão. O passarinho sai e volta o tempo todo para achar alimentos. Por que eu estou fazendo essas associações? Porque a gente tem que ter muito esse processo de guardar para os momentos menos oportunos. E a pandemia, ela deixou um sinal muito clássico, e por isso que esse assunto ganhou tanta relevância. E eu acredito que demoraria alguns anos para entrar na vida do brasileiro. Mas quando nós presenciamos que a economia ficou parada há um ano e você perdeu sua capacidade de renda, nossa, dessa maneira você precisa pensar em criar uma coisa de emergência. Para quem está começando e não sabe muito o que é, a ideia aqui é trabalhar muito com reservas de emergências para os seus desafios de curto prazo. Acho que esse é o grande objetivo. Reserva de emergência para os desafios de curto prazo. Se você não sabe nada de educação financeira, a primeira ideia é: eu preciso ter uma reserva para o período frio da minha vida, assim como fazem as formigas. Acho que esse pensamento você tem que ir por etapas. Eu até brinco, minha esposa é uma inspiração para mim, ela acorda todo dia para malhar. Eu estou há 3 anos tentando fazer um regime, mas não consigo, porque eu adoro doce. Mas eu acho que é muito isso, você tem que se preparar para alguns momentos que você não terá renda. Acho que na academia as pessoas falam muito de ter metas. Eu quero perder 1 quilo, eu quero perder 2 quilos. Mas se você entrar falando que você vai mudar a sua vida na academia, eu tenho experiência própria, você acaba desistindo. Eu acho que a partir do momento que você começa a ter metas, eu comecei a ideia dos exercícios assim: eu tenho um dia, eu consegui, amanhã é outro dia. E educação financeira, imagine o seguinte: você tem 40 anos, que é o meu caso, por mais que vocês acham que eu tenha 20, eu tenho 40 anos. Então, quando você tem 40 anos, você vai falar assim: olha, agora eu vou mudar, eu vou esquecer tudo que eu fiz, agora eu vou ser o grande acumulador de recursos. Você sabe que, por mais que você tente, em algum momento você vai se sabotar. Então é melhor você começar com pequenos passos. Primeiro, eu preciso construir uma reserva de emergência caso eu perca a minha renda por 6 meses. Gilvan, muita gente fala que mercado financeiro é para qualquer pessoa. Você mesmo disse isso agora há pouco. Mas hoje, mais de 70% das famílias elas estão endividadas. Como é que eu vou querer investir? Como é que elas vão querer investir se elas estão preocupadas em pagar as contas, juros do cartão, cheque especial? Sendo o Brasil um país extremamente pobre e muito desigual, o quão essa desigualdade limita o acesso ao mercado de investimentos para a pessoa física e principalmente as de baixa renda? Nossa, muito boa pergunta, Laura. Deixa antes eu contar o seguinte: a gente passa por uma transformação sem precedentes no mercado financeiro brasileiro. No passado, aquela ideia de que só pessoas com muito poder aquisitivo poderiam começar a investir acabava afastando as pessoas. E até a corretora do qual eu sou gerente da área educacional, ela há 11 anos começou a criar o que hoje é uma tendência, que é o quê? Pequenos aportes para você começar a investir. Eu vou te dar mais de 5 opções para que as pessoas possam começar a investir com R$30. Nós temos aquela plataforma de seu Tesouro Direto. Nós temos depois ações que você pode comprar, por exemplo, por R$30 uma ação. Você pode ter participação em imóveis, como shopping centers, galpões logísticos, imóveis muito bem situados, hospitais, colégios, e você paga R$140 para ser o dono participar do lucro desses imóveis. Eu quero dizer, hoje qualquer pessoa pode investir e não precisa ter muito para investir. A grande pergunta é: mas será que eu vou conseguir investir com pouco? Eu tenho uma conta de cabeça, tá? Se você começar aos 30 anos e ficar até os seus 65 anos guardando R$300 por mês, ao final de 35 anos vocês terão R$600 mil. O que tem que acontecer você tem que ter uma taxa anual de 8%. Ou seja, o que faz o seu sonho se tornar possível é a taxa que o seu dinheiro cresce. E essa taxa está muito espelhada quando você vai investir. Essas pessoas podem falar assim: mas R$300? R$300 é uma cesta básica, mas eu sempre falo que as pessoas hoje têm que olhar para o smart money. O que é esse smart money, esse termo em inglês bonito aqui? O dinheiro inteligente. O que é o dinheiro inteligente? É você criar uma segunda profissão. Por exemplo, eu já fui peão de obra, para quem não sabe, eu descarregava caminhão de cimento. E o meu tempo livre eu fazia uns cursos
de montagem e manutenção de micro. Eu não sei montar e fazer manutenção de micro, mas eu sei como é que funciona. Depois eu fiz um curso de auxiliar contábil financeiro e comecei a tentar ajudar as pessoas nas suas declarações de imposto de renda e contas a pagar e receber. Ganhava ali uma merreca, sabe? E aí depois eu fiquei viciado em trabalhar 2 empregos. Minha esposa super reclama comigo, eu sou um fominha de trabalho. Não pode me deixar solto que eu começo a inventar alguma coisa para trabalhar. Mas eu quero dizer com isso, é que todo mundo pode ser... Eu gostei desse termo, ao invés de workaholic, fominha de trabalho. Fominha de trabalho. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes você pode fazer uma atividade só para você investir, sabe? Eu vou ganhar R$300. Eu vou fazer ali o buffet de uma festa, vou ser o palhaço de uma festa, vou capinar um quintal, vou bater uma laje e comprar uma diária. Parece loucura? Parece, eu sei que parece. Mas é ali que você faz a sua renda extra. E no final, o que a gente tem que passar para as pessoas é uma teoria muito legal. Eu aprendi isso recentemente com uma live que eu fiz com um amigo de Miami, e ele falou o seguinte: no Brasil, a gente criou o termo ganhar dinheiro, mas os americanos têm um termo que é muito melhor: fazer dinheiro, make money. Como é que você faz dinheiro? Que é muito mais incrível, né? Você fazer dinheiro. Como é que você faz dinheiro? Qual é o processo que você faz? Você pode fazer um trabalho, alguma coisa para você investir. E o último ponto é que nem planta. Minha avó, que Deus tem em bom lugar, era uma grande moça que plantava plantas, sabe? Eu vou até contar aqui, que Deus tem em bom lugar, às vezes ela pegava a muda das pessoas, isso é verdade. Ela passava em alguns locais e arrancava as mudas de algumas plantas que ela gostava. Mas ela ensinou uma coisa muito legal, né? Que a planta, se você molhar ela uma única vez no ano, ela vai morrer. O segredo da planta é você molhar sempre. Essa é a ideia de você começar a investir. Você não precisa começar com R$1 milhão. Se você tem R$30, R$50, começa. E todo mês você cria essa ideia de ir guardando um pouquinho. E o último ponto, pague a você mesmo. Então, quando você recebe os seus proventos, que você faz o seu dinheiro, você está vendo, até estou mudando, não falo mais ganhar dinheiro, você tira um pedacinho para você falar, esses R$50 aqui para eu fazer. Eu não tenho como fazer. Você quer um trabalho, eu chamo de smart money, de dinheiro inteligente, se especializa em alguma outra profissão. Ou guarda todo mês um pouquinho, ou então faz uma renda extra. E aí o seu salário você usa para pagar as contas e a renda extra você, teoricamente, vai usar para investir. Mas, Mas, ô Gilvan, eu acredito que uma das grandes barreiras em torno do tema educação financeira seja a linguagem. São temas muito difíceis de entender. Inflação, taxa de câmbio, Selic, só para falar nos mais básicos. São nomenclaturas que assustam principalmente a população, né? Classe C e D. Como eu faço para vencer esse bicho papão? Qual é o primeiro passo para quem quer se iniciar na educação financeira, né? E não ficar com medo dessa linguagem? Muito legal. Eu fui recentemente convidado para ir um canal tão grande, tão bonito, com pessoas tão legais como esse aqui, e eu super fiz questão de falar por analogias que aproximem a população. Acho que uma das questões que as pessoas acabam me elogiando bastante é ter uma comunicação acessível com coisas que acontecem no dia a dia. Acho que a grande questão para quem quer começar a investir é ter um cardápio básico, eu sempre gosto de falar assim, e esse cardápio você tem opções clássicas. Você vai ter 3 drinks, 3 opções de prato, 3 sobremesas, e essas as opções você tem que ter elas como padrão. Você vai ter que ter uma coisa chamada renda fixa. E aí o primeiro ponto que eu queria falar para vocês, em qualquer lugar do mundo, eu já estive na América do Norte, já estive na Europa, o próximo objetivo é a Ásia, o padrão é o mesmo. As empresas e o governo, eles querem dinheiro. Então eles emitem um pedaço de papel e criam uma sigla. E a gente aqui, na verdade, sempre lembra que quando é renda fixa, a gente compra uma dívida. E essa dívida tem que ser de um bom pagador. Primeira opção desse cardápio, tá? Então, qualquer cardápio dos investimentos, eu acho que a gente tem que fugir das sopas de letrinhas e pensar na alternativa 1, né? O famoso PF, o prato feito dos investimentos, é começar aprendendo o que é renda fixa e que ela é uma dívida. E quanto melhor o pagador dessa dívida, bom para você. A segunda opção do nosso cardápio aqui é utilizar um veículo que tenha um cara profissional para você. É como se você contratasse um churrasqueiro. Eu sou péssimo na cozinha, mas se você contratasse um churrasqueiro para trabalhar para você. O nome desse churrasqueiro é fundos de investimento.
é onde tem um cara dedicado a achar oportunidades para você. Você paga ele para trabalhar para você. E a terceira opção é quando você vê uma empresa muito bacana que você fala, nossa, eu queria ser dono dessa empresa. Como é que eu faço para ser dono dessa empresa? Eu tenho que abrir uma conta numa corretora. E aí eu vou comprar uma ação. E essa ação vai ser de uma empresa que eu acredite que ela é muito, muito boa. Por exemplo, uma empresa que tem lucro, uma empresa que você gosta do serviço. Os grandes investidores americanos falam que a minha ideia é você começar a investir numa empresa que você admira. Eu faço uma piada aqui no Rio de Janeiro, no Sudeste, tem uma rede de academias chamada Smart Fit, não sei se tem aí também. Tem. Agora já tem outras aqui concorrentes até. Muito legal. A Smart Fit abriu capital em bolsa e eu já fui investidor da Smart Fit porque eu pagava e não ia. Eu fiquei 1 ano pagando Smart Fit, acho que fui umas 4 ou 5 vezes, tomei um puxão de orelha da minha esposa. Mas o que eu quero dizer é isso, eu gosto do modelo dessa empresa, não estou aqui fazendo recomendação de investimentos, mas eu acho legal essa coisa de R$99 você poder ir numa academia, ter bons aparelhos, enfim. Então, se você admira a empresa, você se torna sócio, aí você tem que comprar a ação. Perceba, eu falei de pelo menos 500 produtos de investimentos limitado a 3. Falei de renda fixa, que é uma dívida, falei do churrasqueiro que você contrata para te servir e falei de uma empresa que você admira e você gosta. Eu acho que a minha crítica aqui vou ser cuidadoso, mas acho que a gente tem que facilitar, acho que a gente tem que entender que 1% dos mais ricos controlam 99% do capital. Então, 99% está fora. A gente tem que criar uma linguagem acessível. Para quem acompanha os meus vídeos, até, Laura, você já viu um, eu sempre gosto de fazer de uma maneira muito simplista ali. Eu vi vários, eu sou sua seguidora. Que bom, obrigado. Que alegria, que prestígio. E muito legal, porque a gente tem que deixar fácil para as pessoas e a gente tem que lembrar que a gente fala, e você, Laura, toda a emissora, eu queria dar os parabéns, a gente fala para outra pessoa, a gente tem que entender o nosso público. Não adianta eu chegar nos eventos para pessoas que não têm conhecimento e fazer chuva de letrinha. Eu tenho que chegar falando de uma comunicação acessível, entendendo que nem todo mundo tem o conhecimento que eu tenho. Eu acho que se todas as mentes do Brasil fizerem isso, vai ser mais fácil falar de investimentos e cada vez mais trazer novos investidores. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com esse especialista em finanças que teve passagem em vários bancos de investimentos e hoje aposta na educação financeira para mudar a forma com que as pessoas de baixa renda se relacionam com o dinheiro. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje o tema é educação financeira. E comigo esse gerente educacional que está promovendo o empoderamento econômico da população da periferia. Gilvan, eu vou aproveitar que você está aqui, que é um expert no assunto, e tirar as dúvidas dos nossos colaboradores, que eles pediram para eu fazer várias perguntas, e também dos telespectadores. Vamos lá. Primeira. Todo mundo sabe que praticar exercícios físicos, se alimentar bem, dormir 8 horas por dia são hábitos essenciais para uma vida mais saudável. Mas quando o assunto é saúde financeira, a gente fica meio inseguro do que fazer. Existe alguma coisa, que eu tenha que fazer para ter uma vida financeira saudável? Muito legal. As dicas. As dicas, né? Olha, a primeira grande dica, simples, mas a gente acaba esquecendo, todo mundo esquece, tá? Faço alguns treinamentos aqui, é o orçamento, sabe? Acho que a dica mais legal que te motiva, assim, a grande sacada para mim é a motivação de fazer. Eu posso chegar para você e falar qual é a motivação de fazer. Eu vou contar a minha saúde física, tá? Eu tinha problemas para dormir e eu estou há 2 anos tentando combater, eu sou muito inquieto e eu estou tentando combater a minha dificuldade de dormir. Eu só assumi esse desafio porque eu engordei, né? Dormir pouco engorda. E aí teve um dia que eu fui botar uma camisa e me senti tão diferente dessa camisa, para ser muito carinhoso comigo, e isso me motivou a fazer os exercícios. Então, na saúde financeira, o que te motiva é você olhar o orçamento e ver, poxa, esse mês eu gastei mais do que eu arrecado. Aí eu vou acessar o cheque especial. Pô, se eu acessar o cheque especial, eu perco dinheiro, o dinheiro não trabalha para mim. Então, isso me deixa meio angustiado, né, de certa forma. Então, o que eu faço para melhorar?
eu acho que o Usain Bolt, eu adoro o Usain Bolt, ele fala, você só consegue melhorar o que você está medindo. Eu acho que a motivação para a saúde financeira, eu sempre falo com a minha esposa, assim, eu agradeço as oportunidades que a gente tem de comer num lugar legal, sabe, de tomar um drink, porque é muito difícil para a gente que é da classe D, C, conseguir uma oportunidade. E toda vez, isso foi uma coisa muito especial que aconteceu com a gente, toda vez que eu consigo fazer algumas coisas, eu falo, nossa, eu quero continuar fazendo isso. Então, isso me motiva a tentar ser mais empreendedor possível. Então, para a saúde financeira, eu queria falar o seguinte, faz um orçamento, começa assim, hoje eu ganhei X, gastei X. Isso, todo dia, tem um livro, até uma recomendação de leitura, chama Poder do Hábito, para quem está aí. Se você não gosta de ler, tem audiobook, tem no YouTube áudios também, então chama Poder do Hábito. É aquele livrinho amarelo? É isso aí. Sensacional. Sensacional, porque ele te ajuda muito. Então você tem que fazer, e aí tem uma detalhe, né? 21 dias é o segredo, né? 21 dias é o seguinte... ciclo que você começa a virar um hábito, né? Vira o hábito. É o mais difícil, são os 21 dias. Eu acho que nessa dica da saúde financeira, primeiro é você ter um orçamento, olhar a sua foto atual, sentir se você está com uns quilinhos a mais ou uns quilinhos a menos. E aí depois você começa a tentar fazer isso durante 21 dias. Gilvan, em 2020 eu fechei no vermelho, assim como eu, acho que muita gente, devido à pandemia, à crise econômica. 2021 eu não quero mais passar esse aperto. Que dicas você me dá para que isso não volte a se repetir? Legal. Essa sua dívida, ela tem uma taxa de crescimento. Talvez eu sou um dos caras que falam a educação financeira para quem tem poucos recursos, fala a realidade. Não adianta eu chegar aqui e contar uma historinha bonita de gastar mais, arrecadar menos. Tem um determinado momento do mês que você tem o famoso sorteio do boleto. Quem conhece sorteio do boleto sabe, é o seguinte, você tem muitos boletos e poucos recursos. Como é que você escolhe os boletos certos para pagar? Bem, você tem que entender a taxa de juros que esse pagamento não acontece. Primeira questão, por exemplo, você vai pagar a dívida mais barata. O que é a dívida mais barata? É que ela tem um juros menor. Aqui na lógica do sorteio dos boletos, você tem que pagar as dívidas que são mais caras. Normalmente cartão de crédito, cheque especial. Então esses são... Porque o juros é maior. O juros é maior. Poucas pessoas sabem disso. A gente às vezes acha que quer pagar tudo, mas acaba pagando a dívida mais barata e deixando a mais cara. O que é uma dívida mais cara? Por exemplo, o cartão de crédito que você não paga, no final de 12 meses ele é 300%. Se você devia 1.000, você vai estar devendo 3.000 no final do mês. Então isso é a realidade. Então para você sair do 21, você tem que botar na ponta do lápis tudo que você deve e quais são as taxas que você deve. E aí, depois que você encontra isso, você tem que buscar a renegociação. O Serasa faz um trabalho incrível para renegociar as dívidas. Esses são 2 caminhos muito legais, eu também já fiz isso. Como vocês sabem, eu não venho de uma família com muito poder aquisitivo. Então, crescer exige investimento. E em algum momento eu também, até gosto de brincar, Laura, eu comprei uma roupa parcelada em 18 vezes. Paguei 8 vezes e a roupa acabou. Então eu já passei por isso já, fiquei super à vontade. Todo mundo, né? Mas eu acho importante você falar, porque muitas vezes essa parte do boleto, que a gente não sabe, tem tanto boleto na mão, a gente acaba pagando os mais baratinhos, né? Quitei tudo, só falta um. E esse um, que é a quantia maior, também tem um juros maior e, como você disse, de 3 virou 30. E depois a gente não entende que se a gente tivesse quitado logo esse, os outros seriam mais fáceis de pagar e não dependeria de tanto dinheiro. É isso, você foi super sábia. Bom, vamos falar agora da novidade do momento, que é a criptomoeda. Muita gente não conhece, né, o direito e também tem muita dúvida no assunto. Eu li há pouco tempo uma notícia de que um idoso, ele perdeu 800 mil reais depois que o gerente do seu banco o convenceu a investir em criptomoedas. Investir em criptomoeda é seguro? Eu não sei se você ficou sabendo desse caso, mas o que deu errado nesse investimento? Olha, a primeira questão, eu gosto sempre de voltar no tempo, talvez eu seja um Matusalém. Mas a bomba atômica, ela não foi feita para ser uma bomba atômica, ela foi feita para ser uma fonte de energia inesgotável. Mas alguém pensou que ela deveria ser uma bomba atômica. As criptomoedas, elas surgiram num ambiente muito difícil para o mundo, que foi 2009, depois da crise do sistema financeiro nacional, mundial, vamos colocar assim.
Por que ela surgiu? Porque alguém muito inteligente percebeu que os países iriam se endividar muito para pagar os estragos da festa de 2008. E esse endividamento, quem paga é a população, são os nossos impostos. Então ele criou uma moeda sem regulamentação, vou repetir, sem regulamentação, sem um banco central por trás, sem nenhuma estrutura, sem nada, simplesmente para ser um protocolo cibernético para você transacionar, movimentar recursos. E por trás disso, para fazer essa transação, esses pagamentos, ele criou uma coisa chamada blockchain, né, que é uma chave, uma série de cadeados, vamos colocar assim, que é uma coisa chamada criptografia. Mas alguém muito inteligente também começou a criar valor monetário para isso. E esse valor monetário ele tinha uma grande flutuação, estava crescendo, porque as pessoas foram movimentando. Então as pessoas físicas trouxeram o Bitcoin até o patamar que nós conhecemos. Logo, surgiram as empresas, os grandes investidores, como o dono da Tesla. E essa semana nós tivemos, por exemplo, o El Salvador sereno no seu país. Mas o exemplo de El Salvador é muito rico para a gente. Qual o problema das criptomoedas? Primeiro, elas têm uma flutuação muito grande. Então você não pode, tudo que tem uma flutuação muito grande, por exemplo, você pode cair 40% do dia, você não pode se sentir tão confortável. Você tem que trabalhar com um valor que não vai te fazer falta. Assim, o Fernando Pessoa já tinha uma frase: quando a alma não é pequena, tudo vale a pena. Hoje os grandes bancos brasileiros e internacionais falam de criptomoedas, nós temos fundo de criptomoedas, mas para quem está começando, é interessante você usar um recurso que não irá te fazer falta. Acho que essa é a primeira grande certeza. Segundo, trabalhar com um horizonte de tempo longo, ou seja, não investir esse recurso hoje tentando ganhar amanhã. Tem uma flutuação muito alta, às vezes a moeda há 2 meses atrás caiu 40%, 50%. Então quem entrou é como pegar onda. Quem entrou numa onda muito alta, nossa, quando pegou o caixote, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, ele ficou todo ali meio atordoado, porque ele não entendeu o preceito de volatilidade. Então as criptomoedas, com muita certeza, elas vão mudar o que a gente entende. A China já está criando sua própria criptomoeda. No Brasil já existe a discussão sobre real digital. Leia-se algumas mudanças que as pessoas talvez não consigam pensar no macro, pensam isolado, que é o Pix. Tem 248 milhões de chaves de Pix. Tem mais chaves de Pix do que brasileiros. E vai vir agora o Open Bank. Então, o que eu quero dizer? As criptomoedas são uma tendência. Se você pretende investir, tudo bem, faça, mas entenda que ela não tem um banco central. Você tem que entender o máximo aonde elas ficam guardadas. A gente tem uma série de explanações atuais de hackers que roubaram os locais, países que estão proibindo a movimentação. Então, vocês precisam entender esse macro e depois entender que é algo volátil. E você tem que aplicar um valor que não vai te fazer falta. Imagine se você pega toda a sua poupança dos seus 60 anos, 30 anos, trabalhando 6 horas da manhã até 10 da noite, aplica nisso e cai 50%. Você vai ficar confortável em ver sua posição 50% menor? Se você não vai, então não faça. Mas se você aplicar 1% do seu patrimônio, você vai ficar tranquilo? É isso. Eu acho que você tem que ter muito, Laura, a mentalidade, né? A mentalidade de entender que esse é um produto volátil e com natureza de longo prazo. E também tem o que nós chamamos de livre-arbítrio. Se você entende tudo isso e mesmo assim quer ir, tudo bem, saiba dos riscos, mas não se incomode depois. Vamos falar agora de futuro. Os pais sempre querem garantir um futuro tranquilo para os seus filhos. Quais são as ações que você recomenda investir, né, para os papais e mamães que estão nos assistindo para atingir esse objetivo? Acho que aqui a ideia é copiar modelo, né? Esse pessoal é muito engraçado com o nome, hackeando o sistema. Eu acho que a ideia é você copiar quem é bom. Aqui, por uma questão de regulamentação, a gente não pode fazer sugestão de investimentos, mas o que eu queria passar para vocês é como funciona a lógica do crescimento de patrimônio, a acumulação de patrimônio no longo prazo. Para quem entende um pouquinho, tem uma coisa chamada Lei das SAs, Sociedade Anônimas. Todas as empresas de capital aberto que são negociadas na Bolsa de Valores, elas têm uma lei, que é a Lei das SAs, e essa Lei das SAs determina que as empresas que tenham lucro distribuam no mínimo 25% do seu lucro quando o regulamento dessa instituição não for omisso. O que quer dizer isso em linhas gerais, tá? Traduzindo, se a empresa teve um lucro de 6 bilhões, ela tem que distribuir 25% desse lucro aos seus acionistas.
Teve uma discussão agora sobre a reforma da Previdência, que queria tributar isso, mas a grande Faria Lima não deixou. Ainda a gente tem que ver ali o que vai acontecer. Por quê? Porque as empresas distribuem dividendos. Então, se você tem ali que analisar empresas, a primeira coisa que tem que fazer são empresas que dão lucro. E tem uma mecânica que a gente usa nos Estados Unidos. Pra você ter ideia, Laura, eu fiz uma live com um amigo meu que mora em Miami, o Will, um abraço. Tem empresas nos Estados Unidos chamadas Dividend Kings que pagam dividendos nos últimos 50 anos sem parar. Ou seja, nos últimos 50 anos a empresa distribuiu lucro com seus acionistas. Então, para os papais que estão aí de plantão, faça uma seleção procurando empresas que pagam dividendos. Por exemplo, tem uma empresa muito conhecida, não estou fazendo recomendação de investimentos, mas só falando qual é essa empresa, chama Taesa. A Taesa, ela distribui em média, tem uma métrica para isso, que eu não quero me dedicar a falar isso aqui nesse primeiro momento, ela distribui 11% ao ano em dividendos. Isso quer dizer o seguinte, o valor que você recebe em dividendos representa 11% ao ano, muito maior do que a nossa taxa Selic atualmente. Então, quem faz isso? Os investidores americanos. Os investidores americanos, eles não compram esse modelo que nós conhecemos. Eles compram empresas de crescimento que pagam dividendos ao longo dos anos. Acho que esse é o modelo de sucesso e a maior escola de investimentos em bolsa do mundo, que é os Estados Unidos, utiliza, e eu acho que é um modelo que a gente tem que utilizar. Para fazer isso, já antecipando, as pessoas precisam abrir uma conta numa corretora independente, transferir os recursos do seu banco para essa corretora independente, tem que ser no mesmo CPF, então tire um CPF para o seu filho, abra a sua conta, deposite os recursos e use aí os seus assessores, a sua assessoria para começar a investir. Eu acho que esse é o grande modelo de sucesso e é o que gera valor. Mas se você não quiser ações, você também pode comprar títulos de renda fixa. A gente sabe que o mundo está descendo as taxas de juros, ele teve a 2% recentemente, mas eu gosto mais de ações para criar valor no longo prazo. Acho que empresas de crescimento. Acho que eu contextualizei aqui de maneira bem fácil para todo mundo entender. Gilvan, ainda há muitos brasileiros que tradicionalmente só investem em imóvel, terreno, casa para alugar, sala comercial. Essa cultura ainda é muito forte aqui no país. Você consegue me estimar o potencial de crescimento de mercado, ou seja, dessas pessoas que estão fora do mercado de capitais, mas poderiam estar porque só colocam dinheiro em imóveis? Imóveis é uma das opções. Uma outra opção muito conhecida é uma tal de poupança. A poupança tem R$1 trilhão investidos na poupança, é assustador, né? Tem R$1 trilhão investidos na poupança. Mas a questão dos imóveis, ela vem muito do sonho americano, do sonho brasileiro, de ter o sonho da casa própria, né? A gente sabe que o Brasil é muito recente numa moeda estável, são 27 anos com a moeda que a gente consegue controlar, entender como é que ela funciona. Então, o déficit habitacional estimula as pessoas a terem um sonho da casa própria. E as pessoas, por exemplo, quando as taxas de juros descem tanto, como foi agora a 2%, perceba, se você tinha R$1 milhão, você ganhava ali 2% ao ano, né? É bem diferente, né? Assim, é diferente. E aí, entre comprar uma fazenda que vai me dar vários alqueires de terra, eu vou investir. O Brasil, como disse o ministro da Economia, ele é um país rentista. As pessoas têm um segundo sonho depois da casa própria, Laura, a 1% ao mês, né? Tudo que deu 1% ao mês é fantástico. Isso também acabou estimulando as pirâmides financeiras que estão destruindo esse país. Se precisar, a CVM está fazendo um combate forte. Um abraço, meus amigos da CVM. Então, assim, hoje, convencer as pessoas a ir para o mercado de capitais pela renda fixa vai ser um caminho mais fácil do que nos últimos 12 meses. Por quê? A gente estava com uma taxa de juros de 2%, e a expectativa é que ela vá para 8%. E não lembrar da diversificação. Por mais que os imóveis sejam atrativos, mas você pode ter uma cesta, né, de composições. Por exemplo, o dólar vai subir, a gente tem o ouro, a gente tem a inflação, a gente tem as ações, a gente tem o cenário internacional. Então, o grande sucesso que eu observo hoje é você ter uma diversificação. Botar um pouquinho em cada coisa. Você pode ter imóveis, mas você também pode, por exemplo, estar comprando as ações de tecnologia dos Estados Unidos, olhando as empresas de saúde pelo mundo. Todo mundo sabe que nós estamos agora atravessando a ideia dos semicondutores, né, que estão escassos na atualidade. Então, imagine você investir em empresas que ganham dinheiro por não ter semicondutores e vendem mais caros. Acho que esse é o legal da história. Hoje você pode diversificar. Então, você pode ter uma parcela em imóvel, você pode ter na poupança, mas você também pode ter isso uma distribuição. É como se a gente fosse fazer uma comida.
só comer arroz não dá. Botar um feijão, uma farofinha de novo, uma carninha. Acho que você tem que fazer um prato diversificado. Não esquecer salada. Salada é super importante. Vamos para o último intervalo comercial. Já voltamos com o educador financeiro da Órama Investimentos, Gilvan Bueno. Voltamos com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista, hoje batendo um papo agradabilíssimo com um expert em finanças que está democratizando o acesso à educação financeira para as pessoas de baixa renda. Gilvan, a história política recente do Brasil, infelizmente, ela é feita aos trancos e solavancos. São crises políticas profundas, seguidas de mais crises e mais crises. Todos nós estamos vivenciando a volta da inflação, do dólar nas alturas, uma Bovespa muito sensível a toda essa volatilidade, né? Toda essa tormenta, quer dizer, muito volátil a toda essa tormenta. Ô Gilvan, esse cenário como é que esse cenário afeta no apetite de novos investidores no mercado? Como convencê-los a aplicar aqui no Brasil com toda essa crise, essa instabilidade política que a gente está vivendo? O quanto isso nos afeta? A gente acaba pensando em economia e não pensa que ela é reflexo do dia a dia, do que está perto de nós. Por exemplo, uma medida que eu faço de cortar o consumo da água, isso traz um impacto nas hidrelétricas, isso traz impacto no dia a dia. Por exemplo, a gente enxerga o dólar subindo 30% e fica super feliz com os nossos investimentos. Mas essa alta de 30% prejudica os alimentos, que prejudica os empregos, que prejudica a lucratividade. Então, eu acho que sempre tem um impacto na mesma direção, com a mesma força, uma lei da física. Por que eu estou falando sobre isso? Toda vez que eu faço uma medida que tira... O mercado financeiro de 2008, para mim, é a grande escola, sabe, Laura? Por quê? Porque você não pode perder a confiança no mercado. Nunca existiria Bitcoin se em 2008 o mundo tivesse perdido a confiança no sistema financeiro nacional. Então, toda vez que você tem uma desconfiança, os investidores eles fazem o famoso ditado, né? O gato subiu no telhado. Então, o que ele faz? Ele não fica mais com tanto apetite de embarcar em projetos, em investimentos. Quais são os desafios do Brasil? São inúmeros, bastante diferentes do passado. Mas um dos mais importantes, esquece tudo, é o desemprego. O desemprego de 16 milhões, mais ou menos, ele tira pessoas da economia que podem consumir. Essas pessoas não consomem, as empresas não têm lucro, elas não pagam seus impostos, o governo tem uma dificuldade de arrecadação. Perceba, um movimento de desemprego e toda uma cadeia produtiva é impactada até na última ponta, que é o governo. Então, o que a gente precisa no momento é recuperar a credibilidade, sabe? É como se você tivesse um nome sujo, eu falo de maneira bem vulgar aqui. Você precisa pagar suas contas, ficar super limpo, vamos colocar assim, para recuperar a confiança. E no mercado político é isso. A gente precisa fazer as reformas, a gente precisa mostrar como a gente vai gastar, como a gente vai gerar emprego, a gente tem que arrumar uma solução para o micro e pequeno empreendedor, e aí, à medida que você faz isso, eles voltam. O ruim é que quanto mais isso demora, e aí tem uma frase para quem trabalha no campo, conhece muito, quanto mais você adia a colheita, mais os frutos apodrecem. Ou seja, a gente não pode demorar muito, a gente tem que unir esforços para caminhar numa direção importante. E aí, quem está aí deve falar assim, mas por que isso é importante, Gilvan? Porque o Brasil depende do capital externo, simples assim. Sem capital externo a gente não cresce. Aí a pessoa pode perguntar, mas por que não cresce? Porque o Brasil não tem renda. Eu falei ainda há pouco, o brasileiro ganha mal. Nós presenciamos 68 milhões atrás de um auxílio emergencial de R$600. Isso mostra que tem um problema. Então, o investidor internacional, quando ele vem para cá, ele traz seus dólares, ele traz sua inteligência, ele traz seus recursos e a gente consegue gerar mais riqueza. Então, a gente não pode afastar. É como se você fosse dono de uma loja e afastasse o seu melhor cliente tratando mal. Ou seja, você tem que tratar bem para o seu cliente voltar mais vezes. Eu acho que essa é uma maneira que todos conseguem entender dos desafios. A gente acha que no atual momento a gente está tratando um pouco mal os nossos turistas, ou seja, nossos investidores, quando a gente não tem respostas e reformas e melhores condições de crescimento. O Brasil, um dado, tá? Na pandemia, 5 milhões de jovens de 5 a 17 anos deixaram de estudar. 1 milhão de jovens
desses 5 caíram para a evasão escolar. Até aqui nada, né? Tudo bem. Sabe quanto custa para o crescimento do país 1 milhão de jovens fora? 700 bilhões de reais. Ou seja, parece só uma evasão escolar, mas que causa um prejuízo no longo prazo de 700 bilhões de reais. É isso os impactos de uma evasão escolar. É por isso que é tão importante fazer reformas. Gilvan, nós vimos recentemente uma manifestação gigantesca no dia 7 de setembro. Lindo de se ver nas fotos e na televisão, mas uma tragédia para a economia. Dólar e produtos importados mais caros, inflação mais alta, bolsa a -4, destruindo 200 bilhões de reais em valor de mercado. Os juros de 10 anos batendo recorde, encarecendo o crédito para empresas e consumidores. Diante de tanta incerteza, como é que eu protejo meu dinheiro? Muito boa pergunta. Você está hoje com perguntas muito boas. Eu Parabéns. me preparo. Isso aí, isso é ótimo, é planejamento. Olha, o grande ponto no mercado é a volatilidade, né? Ou seja, a variação dos preços, um eletrocardiograma, vamos colocar assim. Então, o que você faz nessas horas é sair de ambientes que você não entende tanto. Porque isso que a Ambima, do qual eu faço parte, criou uma coisa chamada perfil de investidor. Você tem 3 tipos de investidores: conservador, moderado e arrojado. Para quem é arrojado e consegue conviver com essa incerteza, Laura, ele consegue capturar recursos, mas olha, ele tem um problema cardíaco, porque é muito volátil. Então, toda vez que você tem crise e você não entende muito bem, eu tenho uma associação muito simplista, sabe? É como você estivesse dirigindo uma neblina. Você reduz a velocidade, você liga o pisca-alerta e acende o farol. No mundo dos investimentos, se você não entende algo, se isso te traz uma insegurança, reduz esse risco, né? Sai disso que você não entende tão bem. Mas se você entende que isso é algo que não vai durar para sempre e que tem um período que você suporta isso, ou seja, se você está trabalhando com um recurso que não vai te fazer falta, que você consegue entender que é a longo prazo, você fica. E isso é uma verdade pelo seguinte: muito mais catastrófico que foi o dia 7 de setembro foi o isolamento social nos primeiros dias. A bolsa caiu 40% no mês. Tiveram pessoas que ficaram desesperadas, sacaram seus recursos, assumiram seus prejuízos. 6 meses depois, o mercado recuperou e até dobrou. Ou seja, a resposta normalmente está no longo prazo. A gente sofre no curto prazo, mas se você é investidor e não tem tolerância para isso, quer ficar confortável, invista no que você entende o risco. E se você tem tolerância, saiba que esses são os ambientes de maior possibilidade de ganho. E com muito respeito, esse cenário do dia 7, Laura, e nossa audiência, talvez possa ser um cenário que a gente vai viver nos próximos 12 meses. Agora, Gilvan, e para as pessoas, aquelas pessoas que acham que investir em mercado financeiro significa lucro rápido? A gente sabe que o lucro é possível sim, mas só, como você já disse diversas vezes aqui, só correndo riscos. O que significa também que pode não acontecer de você ganhar dinheiro. Risco garantido, né, é sempre baixo. Que conselho você dá para essas pessoas que pensam em ganhar dinheiro fácil, sem esforço? Muito bom. Leonardo da Vinci falou que o sucesso vem na frente do trabalho do dicionário. Acho que o Leonardo da Vinci falou sobre isso. Olha, eu dou aula na FGV Direito Rio, sou professor convidado de uma matéria complementar chamada Educação Financeira, e a FGV escreveu um estudo maravilhoso. Uma técnica que as pessoas utilizam para tentar ganhar dinheiro no curto prazo chama-se day trade, ou seja, comprar e vender no mesmo dia. Isso foi uma prática que cresceu muito na pandemia. A FGV fez um estudo maravilhoso mostrando que de cada 100 pessoas que fazem day trade, só 3% ganham, 97% perdem. Então, para trabalhar com alguns dados, eu sempre gosto de ter alguma coisa empírica para responder. E a melhor resposta para quem quer ter ganho de curto prazo é o seguinte: de 100 pessoas que às vezes têm mais inteligência, mais experiência, só 3% ganham, 97% perdem no meio do caminho. E eu acho que a gente sempre tem que ter modelos mentais ou fórmulas de sucesso de algumas pessoas e tentar capturar algumas oportunidades. Os grandes investidores, as pessoas que fizeram fortunas no mercado financeiro, não foram ganhando dinheiro ou pensando de maneira de curto prazo. E se curto prazo fosse uma grande oportunidade, a gente não falaria que a 8ª maravilha do mundo são juros compostos, ou seja, juros sobre juros. E isso vem com o tempo. O que você precisa fazer é como fazer esse negócio ter
construtivo ao longo do tempo, né? Os juros sobre juros que Einstein já dizia. Então, se você pensa em maneira de curto prazo, você corre mais riscos porque você não consegue controlar o imprevisível. Vou até repetir, você não consegue controlar o incompreensível e você sempre vai cometer alguns deslizes e tem a emoção humana. Então, a forma do sucesso parece que é juros sobre juros. Juros sobre juros vem ao longo do tempo. Então, se você tem essa visão, você consegue construir mais patrimônio. E o cara que tem 91 anos, que eu sou fã, chama-se Warren Buffett, ele tem uma frase que eu adoro. A primeira regra dos investimentos é não perder dinheiro. E a segunda regra é não esquecer a primeira, ou seja, não perder dinheiro. Então essa é a grande ideia, eu acho que você tem que ter um pensamento de longo prazo. Mas, mais uma vez, se você quer fazer day trade, isso chama-se livre-arbítrio, você pode fazer, mas os estudos mostram que a sua taxa de sucesso é muito pequena frente à sua taxa de perda. É isso. Gilvan, para a gente encerrar, quais são os seus planos para o futuro e que legado você espera deixar para as próximas gerações? Muito legal, né? Eu sou pai de 2 meninas, vocês estão me deixando no corner aqui, eu tive que falar. Eu falo das minhas filhas, fico muito emocionado, eu fui criado por 2 mulheres incríveis, minha mãe e minha avó. Em 2019 eu fui em Washington, eu fui no movimento do Abraham Lincoln, e me lembrei de um cara chamado Martin Luther King, e ele falava muito do sonho dele, né? O I have a dream. Ele tinha um sonho de um mundo melhor, com mais oportunidades. Acho que o meu legado aqui eu não vou conseguir ver, eu só preciso construir ele, acho que eu preciso pavimentar o caminho. Hoje no Brasil você demora 9 gerações para você criar renda, isso é muito tempo. 56% da população brasileira é negra e uma grande parcela é carcerária. Muitas mulheres sofrem violência doméstica, muitas pessoas são prejudicadas porque as pessoas acreditam que a sua orientação sexual, a sua cor, a cor do seu cabelo, onde você mora, o seu peso definem quem você é. Eu acho que o meu grande legado é tentar passar. E qualquer pessoa pode criar renda ao longo do tempo, seja trabalhando no mercado financeiro, seja investindo, e nunca deixe ninguém te diminuir ou te definir, porque você talvez não está dentro do padrão que eles aceitam. É possível sim você conseguir. É lógico que eu não quero que existam mais Gilvans. O Gilvan é uma pessoa só, assim como o Pelé foi um cara só, mas eu quero dizer para as pessoas que você pode alcançar voos maiores. Você não precisa ter uma vida limitante porque disseram para você que você teria ser limitado ao longo da vida. Eu nunca fui o cara que as pessoas acreditavam que eu ia chegar muito longe. Acho que normalmente, como os amigos dizem, eu sou um erro estatístico. Eu fiz coisas, acho que impensáveis, assim. Mas eu quero dizer que se você acordar cedo, tiver brilho nos olhos, paixão pelo que faz, sempre ter um sorriso no rosto e ter uma humildade e tentar aprender um pouquinho mais todo dia, talvez você vai chegar um pouquinho mais longe do que você está. Mas cada um tem suas crenças. Eu acho que os meus próximos passos, queria muito agradecer a Hora, uma corretora. Nas minhas últimas instituições eu era um carregador de piano, não estava no cargo executivo, e a Hora me contratou para ser um grande gerente da empresa. Fico muito feliz porque se você buscar homens ou mulheres negros, eles não estão em cargos de liderança, normalmente eles estão na base da pirâmide. Então o meu legado é cada vez mais trazer novos atores para o mercado financeiro em posições de destaque. Então acho que o meu legado hoje vou ter que falar isso aqui, mas é virar sócio da Orma e ser um grande executivo do mercado financeiro para estimular cada vez mais jovens pelo Brasil a fazer isso. É um sonho pequeno, criar minhas filhas, conseguir mandá-las para pagar um bons colégios para elas, o colégio é caro, eu acho que uma coisa de cada vez e conseguir tomar vou ter que falar aqui, tomar a caipirinha com a minha pretinha na cadeira de praia que a gente adora, o nosso lazer preferido, é isso. Tá certo, o programa de hoje chega ao fim. Eu adorei conversar com você e aprender essas dicas valiosíssimas sobre educação e também sobre o mercado financeiro. É muito importante saber ganhar, não saber, né? Fazer dinheiro, guardar e investir. É isso. Obrigado. Tchau, tchau. Desculpa a emoção. E o programa Laura Campos fica por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.